Oi, gente. Tô gravando mais um vídeo para falar um pouco sobre a minha experiência com o aparelho auditivo. Eu sou a Anne, tenho 32 anos, tenho um diagnóstico de surdez unilateral profunda desde os 4 anos de idade. Então, tem 28 anos que eu faço acompanhamento no otorrino para ver se a minha audição teve alguma melhora, alguma piora. Não se espera melhora, mas também espera-se que não haja piora no ouvido que eu escuto. No outro eu tenho cerca de menos de 5% de audição, o que é praticamente nada, então eu sou surda de um ouvido. Questões para mim como ter noção de espaço são muito chatas, porque se alguém me grita e tal, eu não sei de onde vem o som, mas eu sempre me adaptei muito bem a isso. A questão do aparelho foi porque pela primeira vez, assim, em 32 anos, um otorrino falou que eu poderia usar um aparelho, poderia fazer um teste, que existem aparelhos para pessoas com surdez unilateral. Eu nunca soube, nunca me falaram nada disso. Tô testando, a vantagem é que os testes são de graça, então eu falei, vambora. Eu tô testando duas fabricantes, eu tô fazendo teste com duas empresas que são representantes de duas fabricantes aqui em Brasília, né? Eu acho que no Brasil inteiro, na verdade. Uma delas é a Para Ouvir, que é representante da Phonak, uma fábrica suíça, e a outra é a Audibel, que é representante da Beltone, que é uma fabricante dinamarquesa. Os aparelhos, eles são bem similares, assim, as tecnologias são muito parecidas, variam algumas coisas estéticas, alguns modelos, e é isso. Eu vou tentar apresentar um pouco aqui para vocês sobre os modelos do que eu estou usando. Lembrando, o meu tipo de deficiência é profunda, então os aparelhos que eu tenho que usar, eles exigem um pouco mais de tecnologia, eles acabam sendo um pouco maiores, e eles têm menos coisas legais, assim, tipo, tem um que ele é todo ligado no Bluetooth, que dá pra você atender só clicando no negócio. Isso, infelizmente, não vai rolar comigo hoje, em 2020, mas quem sabe. Mas existem aparelhos muito legais de todos os tipos. E é isso. Eu vou mostrar pra vocês qual foi o primeiro aparelho que eu usei, que eu tô testando. Lembrando que eu tô testando há uma semana. Então, eu ainda não tenho adaptação. A adaptação de um aparelho auditivo dura de 4 a 6 meses, pelo menos. Isso é importante levar em consideração a empresa que você está fechando, porque você tem que fazer um acompanhamento, as fonos têm que ver, É assim, você tem um novo compromisso, um novo relacionamento. Então, é uma coisa que também vale muito levar em consideração. Eu vou falar as minhas impressões porque, assim, a minha pesquisa do mestrado em design é muito voltado para design de produtos, que auxilia a autonomia de pessoas com deficiência. Eu estou focando muito em autismo, mas eu consigo ver muita coisa da minha pesquisa no que eu estou vivendo hoje. E é isso. Então, o aparelho que eu estou usando hoje, ele é o Sky V50. A Phonak tem um que é basicamente o mesmo aparelho que é também o da Naida, a diferença dos modelos. E a Beltone também tem um que eu não me lembro o nome porque eu não usei, mas são todos muito similares. É basicamente a mesma tecnologia, a mesma coisa, a faixa de preço bem parecida. A diferença, eu coloquei o Sky não na ida porque é o que tinha disponível para teste. Mas é a mesma coisa assim. O Sky, ele é feito para crianças, então ele tem uma coisa muito legal que tem uma variedade de cor muito grande, assim, tem laranjado, vermelho, rosa, roxo. Então dá pra fazer combinações bem bacanas, o que eu acho que também deveria ter pra adulto, porque, ora, eu sou adulta e tenho cabelo roxo, ou rosa, como você estiver vendo. E, enfim, ele tem uma questão muito legal, que ele faz um estímulo do cérebro que o meu cérebro nunca teve. Por ser surda, de um lado, desde sempre, eu nunca tive estímulo desse lado, um estímulo auditivo. Então, colocar isso me traz esse estímulo. Ele é como se fosse um grande microfone interno. Então, eu sinto, assim, quando alguém fala muito alto do meu ouvido, eu assusto, porque de repente vem muito som, assim. Eu não consigo discernir super bem. Ele não vai me deixar apta a, por exemplo, atender um telefone ou alguém conversar baixinho desse lado. Mas ele vai me dar uma percepção maior do espaço. Eu vou ter uma noção, por exemplo, se alguém fala alguma coisa aqui um pouquinho mais alto, eu vou conseguir
discernir melhor, porque aí junta com o ouvido que eu escuto bem e tal. Então ele tem essa grande vantagem do estímulo cerebral, que o outro aparelho que dá para eu usar também não fornece. Eu acho ruim porque, como eu não escuto nada, eu gostaria de escutar alguma coisa. Eu consigo entender algumas coisas, mas não tão bem, assim. Eu vou mostrar aqui, eu vou contar pra vocês como que tá sendo pra mim, porque eu não tenho grandes conclusões ainda, mas só pra compartilhar mesmo. Então, ele fica totalmente fechado, esse aqui é o ouvido que eu não escuto, então ele fica totalmente fechado aqui e tem uma mangueirinha que fica bem aqui, então ele é quase imperceptível, dá pra ver um pouco, dá pra ver pela parte de trás. De acordo com a otorrino, isso aqui é um tamanho grande para aparelho, eu não acho, mas ok. Então, eu vou tirar um pouquinho para mostrar para vocês. Ele é isso aqui. Isso aqui é um molde que ele foi feito na minha orelha e um dia já estava pronto tudo. É para não cair, basicamente. Fica ligado a uma torneirinha aqui que tem um buraquinho aqui, que isso aqui é o que vai ser enfiado no meu ouvido, porque vai direcionar o som. Ele recebe o som aqui e direciona. O ruim é que a recepção desse som é um pouco metalizada. Como eu não escuto, tudo bem, mas quando eu coloquei no ouvido que eu escutava pra ver como que era, eu achei um pouco ruim. Eu acho que talvez pra alguém que escute alguma coisa, ele não seja tão legal, mas não sei como que é pra quem escuta alguma coisa, como que é o tipo de aparelho. Ele tem um layout bacaninha, assim. Ruim é que, assim, dá pra trocar as cores do aparelho, mas eu não posso trocar, eu tenho que levar no lugar, o que eu achei péssimo, porque eu gostaria de escolher, sei lá, de acordo com a cor do meu cabelo ou de acordo com o dia. Ele tem isso aqui, ó, ele tem uma luzinha aqui, que é o diferente do Naida, porque como ele é voltado para crianças, é uma luzinha para mostrar para os pais que tá funcionando. A minha luzinha tá desabilitada, mas dá para habilitar. Eu não também, isso sempre fono. Aí tem um outro pontinho aqui, que isso aqui é o de volume. Quando você usa aparelho dos dois lados, um lado aumenta, o outro diminui. No meu caso, que é só de um lado, ele só diminui. Então, ele diminui num ciclo e depois sobe de uma vez. Diminui e sobe. É legal por um lado, mas eu não gostei tanto porque como a minha audição aqui é quase nada, eu não consigo perceber tão bem o som, porque o que acontece? Para você regular, ele vai fazendo um barulho de pi, 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 vai baixando o som. E eu não escuto. Então, assim, às vezes quando eu tô num lugar muito alto, eu tenho que ficar prestando atenção num lugar muito alto pra ficar baixando. Aí, só que assim, se eu abaixar demais e quiser subir, eu tenho que esperar voltar o ciclo e nem sempre eu sei quando voltou o ciclo, porque são nuances muito pequenas. Então, achei isso ruim. Uma vantagem é, quando você compra um aparelho auditivo, você tem um relacionamento com o seu fono. Você tem que ir sempre e tal, tem que acompanhar sempre. Então a fono vai regulando. Ela faz alguns testes com aparelhos e vai regulando. Então, se eu quiser voltar às configurações de fábrica, que é o que ela regulou pra mim, é só abrir aqui. E isso aqui também é a maneira como desliga o aparelho. Você abre aqui, fica com a bateria de fora, ele é feito a bateria, a maioria dos aparelhos ainda são. Existem alguns novos hoje que são feitos que são recarregáveis, você só coloca, mas a maioria é bateria, a vantagem é que a bateria não é tão cara assim. Isso aqui é a maneira como desliga e a maneira como reseta. Depois, se quiser, é só clicar de novo. Achei isso bem ruim, na verdade. Pensando enquanto designer, eu acho que isso poderia ser super melhorado, mas enfim. Eu vejo que a tecnologia para pessoas com o meu tipo de surdez ainda é muito primária, assim. Eu entendo que ainda tá começando, sabe? Tanto que foi um dos motivos que eu nunca usei antes, porque... Ai, peraí. Que não tinha tecnologia, que era muita coisa. Eu tô atualmente testando 2 aparelhos. Eu tô testando um da Beltone e outro da Phonak, né? Então eu já tô tendo algumas impressões. Depois eu vou falar sobre o aparelho que eu tô usando da Beltone e falar sobre o outro tipo de aparelho que funciona pra mim como surda. De um ouvido só, que é esse que amplifica e o outro que passa o som. Mas aí depois eu vou... que é o Cross. Depois eu vou explicar direitinho, vou apresentar pra vocês. Mas assim, algumas impressões também. Essa daqui é a caixinha da Phonak, que é desse aparelho que eu mostrei pra vocês, que é super bonitinha, mas eu acho ela extremamente pouco prática. Você abre aqui, ó.
E ela tem, isso aqui é uma escovinha, uma escovinha para limpar o aparelho, tal, apesar de que todo mundo fala que é a melhor escova de dente. Isso aqui é para tampar a bateria, que você pode colocar umas baterias reservas aqui, deixar aqui. Aí aqui eu deixo quando ele estiver desligado. Então eu vou abrir aqui e deixar bem aqui. Péssimo, porque ele fica super solto. Eu que sou adulta sou extremamente desastrada, acho isso aqui horrível. Eu imagino para uma criança, mesmo que os pais ajudem a cuidar, um adolescente, sei lá. Eu acho que isso poderia ter um encaixe, mas ok. Depois eu vou mostrar o da Beltone pra vocês, que eu ainda achei um pouquinho mais fraco a embalagem. Mas é isso. Esse daqui é o Sky V50, pro meu tipo. Cada tipo de surdez tem uma demanda tecnológica. Existe um que é um pouquinho mais simples do que esse, que é o Sky V30, se não me engano, mas não funciona pro meu tipo de surdez. Esse daqui é R$6.500. Não achei tão caro, pensando no que eu tava imaginando que seria um aparelho, mas eu achei caro porque eu esperava algumas coisas um pouquinho a mais. Claro, tem uma semana que eu tô usando, ainda é tudo muito novo, não sei, mas eu comecei a testar também um outro e eu achei bem interessante, então eu tô super na dúvida. Eu tô fazendo esse registro, é mesmo um registro, é um registro de vídeo pra gente conversar, mas eu não tenho nada decidido nem nada. É isso, Sky V50 da Phonak, o pessoal da Parovi é maravilhoso, trabalha com essa fabricante. É isso, tchau, tchau.